Olá, meu nome é Jefferson Pedro, eu sou jornalista, sou escritor, morador do Rio de Janeiro. E queria dizer que é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, sobretudo pelo fato de que eu recebi o convite com grande orgulho, assim, né? Nós que somos negros, a gente dificilmente tem tempo para olhar para o nosso passado com afeto que requer. A nossa marcha, a nossa luta é muito importante. A gente sempre tem que estar se autoafirmando, a gente tem que sempre estar provando a nossa capacidade. Assim, colocando mais cimento, mais tijolo na construção do nosso sonho, enxugando às vezes o suor e as lágrimas, e às vezes a gente vai deixando tudo passar, porque seguir é importante. E nisso a gente às vezes esquece de olhar para o passado, de ver a construção dos nossos passos, e a gente às vezes esquece desse passado. Então, estar aqui no Conte é maravilhoso, eu estou muito feliz com o convite, com a oportunidade, e é um prazer enorme estar aqui podendo revisitar o meu passado e contar a minha história para vocês. Eu venho de origem muito pobre, minha família foi muito pobre a vida inteira. Eu fui aluno de escolas públicas, eu e meu irmão. Hoje, como eu falei, eu sou jornalista, sou escritor. E o meu irmão é personal trainer. Ele é formado em educação física, tem pós-graduação em fisiologia do exercício, assim. Tem um estúdio onde ele atende os alunos dele. E nós fomos criados por uma boa parte do tempo por uma mãe solteira, uma mãe negra solteira. Minha mãe deve ter feito, acho que a sexta série, até a sexta série do ensino fundamental, mas ela deixou uma coisa muito importante para nós dois, assim, do não desistir do estudo, do estudar, do não faltar na aula. E eu me lembro de umas situações hoje até engraçadas, que a gente falava, mãe, mas está chovendo, a gente não tem guarda-chuva. E não tínhamos mesmo. E ela falava assim, pega uma sacola de mercado, corta as alças e bota na cabeça, nós vai. E a gente argumentava novamente com ela, mãe, mas o meu sapato está furado. E meu irmão falava, eu não tenho meia. E ela falava, então pega a caixa de sapato, um papelão velho, corta no molde da sola de sapato, coloca dentro do sapato e vai. Mas não deixa de ir para a escola, não deixa de ir para a aula. E isso sem querer, né, inconscientemente ou até talvez intuitivamente, refletindo agora, tenha sido um dos maiores tesouros que ela deixou pra gente, porque tanto eu quanto meu irmão, a gente caminhou por estradas diferentes, mas a gente continuou rumando em direção da educação para ter um mundo melhor, um mundo mais justo, de mais oportunidades, né? Porque para quem é negro, quem é pobre, eu acho que esse talvez é o maior prêmio que a gente possa receber, né? Porque o sistema diz pra gente não seguir, pra gente não fazer. As escolas são ruins, a qualidade do ensino é ruim, os professores nem sempre estão tão motivados para dar uma aula e você tem que se esforçar muito. E eu costumo dizer que a gente que é negro tem que se esforçar duas vezes, porque o que separam brancos e negros é uma linha muito tênue chamada oportunidade. E à medida que você vai estudando e avançando, você vai percebendo que essas oportunidades vão ficando realmente mais próximas. As chances vão chegando, você vai conseguindo dialogar com outras pessoas e até que surjam oportunidades reais de você ter um emprego, de melhorar um pouco a sua qualidade de condição de vida. Mas o estudo, para mim, assim, eu entendo o estudo como um grande aliado. A educação é uma grande aliada de quem quer vencer, de quem quer chegar, de quem quer conquistar o mundo e mesmo que não traga todas as soluções ou todas as respostas, é sempre uma ferramenta de grande valor, principalmente para nós que somos negros, é uma importância enorme. Eu, como escritor, eu assumi um compromisso de falar do que me incomoda. É ruim a gente dizer isso, porque às vezes a gente precisa, para falar do que está diante dos nossos olhos, né? A gente às vezes precisa tocar em feridas.
A gente precisa olhar para as coisas que a gente quer esquecer e às vezes a gente não consegue. É porque no meu entendimento é impossível que a gente ache normal que meninas negras sejam mortas no Rio de Janeiro, meninas negras de 4, 7 anos, que um carro seja alvejado com 5 elementos negros dentro. Não foi um tiro, não foram 2 tiros, foram 111 tiros, um outro com 80 tiros. E é muito preocupante, sabe? Então o meu olhar, a minha narrativa está muito nisso. Desde a época que eu fiz curtas-metragens, eu sempre tive essa preocupação com a mensagem que eu estava querendo passar. Então o meu último curta-metragem se chama Tião. Ele é sobre um morador de rua que passa um dia inteiro como São Sebastião pelas ruas do Rio de Janeiro. Em algum momento da história, escrevendo o roteiro, eu tive a ideia da gente fazer um São Sebastião negro. Não é para chocar ninguém, é porque a maioria das pessoas que são moradoras de rua ou estão em situação de rua são negras. E a narrativa, a literatura, a arte, de uma forma geral, o cinema, as séries, as telenovelas, elas servem para isso, para a gente ter um outro olhar, ter uma outra perspectiva diante daquilo que a gente foi acostumado a ver. Eu fiz a mesma coisa com Dandara, que foi o meu primeiro romance. Eu peguei o mito da Dandara, que teoricamente foi a companheira de Zumbi, que lutou contra o direito, pelo direito de negros e negras, e criei a minha Dandara do ano 2020, porque quando eu ouvia falar da Dandara de Zumbi, eu ficava pensando, gente, mas será que foi isso mesmo? De onde veio essa mulher? Será que ela lutou com o Zumbi porque ela quis ou porque ela foi forçada? E aí eu criei a minha Dandara, que é uma jovem, que é uma articuladora. Ela não é uma traficante, ela é uma articuladora, no sentido de falar, cara, é impossível que vocês não vejam que vocês estão trocando tiro com a polícia e a polícia tem a mesma cor que vocês. A gente tem um embate entre o irmão negro e o outro irmão negro em lugares diferentes de poder. Então a Dandara traz esse questionamento que na verdade é o meu questionamento. É a minha visão de mundo, porque eu morei durante quase a vida inteira em comunidade e ninguém me contou aquilo. Eu abri a janela, passei por situações em que eu pronto para ir trabalhar, 8h30, 8h20 da manhã, com a chave na porta, ouvi troca de tiros. Na minha janela, barulho de correria, corre, corre, pega, 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 eu vou te matar, tu vai morrer. Na minha janela, ninguém me contou isso. Eu não abri um jornal e vi. Então é impossível você, como negro, negra numa cidade tão desigual quanto o Rio de Janeiro, não se sensibilizar com esse tipo de coisa, não se envolver, não se comprometer. E eu acho que esse é o meu papel. E eu reforcei isso na saída de emergência, que durante um dia, na pandemia, assim, no auge daquelas notícias cada vez mais aterrorizantes, de falta de leito, e aqui no Rio de Janeiro a gente ainda teve a questão da corrupção, dos equipamentos não chegarem nos hospitais. E eu falando, gente, não é possível, cara, que tanta gente esteja roubando, vendo o quanto que isso está sendo prejudicial para a parte mais pobre da população. Eu tenho a oportunidade, o privilégio de ter álcool gel em casa, mas na favela isso não chega se não for através de uma doação, através de uma cesta básica, através da própria favela se articulando. E eu falava, cara, não é possível. No meio de uma pandemia louca dessa, os caras estão preocupados em roubar, têm dificuldade de trazerem equipamentos, em trazerem vacina, em trazerem remédios, em trazerem soluções, em contratarem enfermeiros, em contratarem médicos, os leitos lotados, as pessoas cada vez mais dando entrada no hospital, precisando ser internadas, precisando ser entubadas. E eu falei, o psicológico dessas pessoas. E se eu não tenho o privilégio de ficar em casa e preciso sair, preciso ir à rua, preciso trabalhar para sobreviver e me sustentar. E eu trouxe isso para minha história. Porque quando você está diante de uma situação dessa, qual é a sua saída de emergência? Para onde você vai? Qual é o seu plano B? As pessoas que moram em favela, em periferia, na Baixada, não têm um plano B. Elas só têm um plano, que é sobreviver. Então isso tudo mexeu muito comigo. E aí eu trouxe mais essa narrativa, mais essa história que é inquietante, que é reflexiva, mas que reproduz muito da nossa história, muito do que nós, né, negros e negras, passamos todos os dias.
E ou as pessoas, de uma forma geral, fingem que não vê ou não sabem. Então, o meu papel é fazer com que elas saibam e encontrem nas livrarias, nos sites de venda, os meus livros com as minhas narrativas, porque eu assumi esse compromisso de contar a história do meu povo, da minha gente, das pessoas que têm a cor de pele igual a minha. Eu sonho muito com um mundo igualitário, um mundo justo, um mundo em que as pessoas possam ter oportunidades iguais. Eu sonho um dia em produzir um produto de audiovisual. Eu já fiz isso em Tião, a gente conseguiu isso no meu curta-metragem, que tinha um filme essencialmente produzido por pessoas negras. O roteirista, era negro, o diretor era negro, o ator principal era negro. Eu sonho ainda que as minhas narrativas, as minhas histórias, os meus livros virem projetos para serem viabilizados, tocados, produzidos, dirigidos por pessoas negras, porque ali a gente está reforçando a nossa história, a gente está dizendo sim para todos os nãos que a gente recebeu ao longo da vida. E é sempre isso, sabe? As pessoas perguntam assim, mas por que você escreve? E a minha vontade de perguntar assim, cara, mas tem questões muito maiores. É fácil você julgar um bandido, um traficante, mas você não tem a consciência das faltas de oportunidades que aquele homem teve. Ele pode ter saído do morro e tentado a oportunidade na pista, ter sido humilhado, ter sido ofertada a ele oportunidades muito humilhantes, muito baixas, com salário pequeno, um trabalho excessivo, que isso é justamente para fazer você desistir, para você ser mais uma estatística. E nas minhas histórias, no meu ideal de vida de uma forma geral, fica sempre essa responsabilidade, esse compromisso de não querer, de não ser mais um negro arrastado pela viatura, assim como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, em Madureira. De não ser mais um negro que levou 2 tiros e depois é que foram descobrir quem é que era esse negro, porque a gente está vivendo esse momento assim de reparação. E aí quando eu falo de reparação, para a parte que me acolhe, que é a escrita, que é a literatura, fazer esse voo imaginativo entre o mundo da realidade e o mundo da ficção, fica esse compromisso, fica essa responsabilidade para que as futuras gerações possam olhar e falar, olha, tem aqui um livro escrito pelo Jefferson Pedro, que há anos atrás foi um negro, escritor, falava disso, daquilo, e eu quero ser igual a ele. Eu quero ter a coragem de escrever como ele, a ousadia, o comprometimento, o envolvimento com as minhas causas, com as causas do meu povo, porque a gente teve a vida inteira as nossas histórias contadas pelo olhar que não era o nosso, e isso é muito ruim. Então, eu penso que daqui para frente a gente venha a mudar as nossas perspectivas, os nossos sonhos, as nossas narrativas, e focar sempre muito nessa ideia do mundo, que talvez não vá ser perfeito, mas vai ser um mundo justo, com oportunidades iguais para todos, em que o nosso melhor seja visto, seja percebido. Eu vejo com muito orgulho, assim, por exemplo, a história do Madaiane dos Santos. Eu não assistia aos Jogos Olímpicos, eu só assistia os Jogos da Copa do Mundo, por exemplo, quando a gente tinha orgulho de usar a camisa verde e amarela. E aí, de repente, você se deparou com uma menina de 1,60 m e pouco, né, de puro talento, de pura ousadia, fazendo balé. Sabe quantas meninas viraram Daiane dos Santos depois dela? Assim como a Isa tem acontecido frequentemente, né? Uma cantora que se preocupa com a produção, com a dança, com o canto, é linda. Quantas Isas vão vir daqui para frente? Então, o meu olhar está sempre muito focado nisso, sabe? De reconhecer quem veio na frente. A gente tem pessoas maravilhosas que eu ficaria aqui o dia inteiro citando: escritores, atrizes, cantores, artistas, professores, músicos, historiadores. Tem a nossa geração que está fazendo isso de uma forma muito bacana, para que o nosso discurso de revolta, de raiva, da nossa indignação não esteja pautado no ódio, esteja pautado no afeto, esteja pautado no amor. E eu agradeço todos os dias pelo fato da gente estar com esse pensamento, porque o amor transforma. E nós, ainda que a gente esteja avançando por uma
conquista cada vez mais sólida, a gente ainda continua em posições muito subalternas. A gente ainda continua servindo café para a branquitude, a gente ainda continua abrindo a porta para a branquitude entrar no elevador. E isso tem que mudar. E por isso eu agradeço, pelo fato da gente ainda estar pautado no amor, no afeto, porque se fosse no ódio, talvez a gente já não teria tanta condescendência, tanta paciência para ficar todo dia reforçando que o racismo existe, que as pessoas são separadas, que existe desigualdade, que as pessoas morrem. E que bom que o nosso discurso ainda está pautado no amor. Eu me lembro que eu fazia jornalismo e eu não via um jornalista branco. E quando eu vi a primeira vez o Heraldo Pereira, eu fiquei muito feliz, sabe? Ali acendeu um caminho de que eu falei, pô, Jefferson, é aí, é nessa direção que você tem que seguir. Então eu espero que a gente esteja escrevendo uma nova história para as futuras gerações. Talvez a gente não venha nem usufruir disso, mas as futuras gerações sim, elas saberão da importância, do quanto a gente lutou, que a gente foi para as ruas, que a gente gritou vidas negras importam, que a gente gritou parem de nos matar, para que elas pudessem ser os frutos de uma sociedade com mais igualdade, mais liberdade, mais irmandade, mais união e mais amor entre todos os povos e principalmente ao povo de cor. Muito obrigado pela oportunidade. Axé.